Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã em Cristo. Eu sou Reginaldo Bernardi, teólogo católico. Esse é o nosso canal, Dicas da Fé Católica. Também sou membro do Apostolado da Oração, da comunidade da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, aqui da cidade de Apucarana, no norte do Paraná, né? Tem algumas outras funções, como por exemplo na liturgia, como leitor, na Pascom, fazendo a transmissão das missas da catedral, direto aqui da nossa Catedral Basílica, pelas redes sociais. Tenho, graças a Deus, uma caminhada longa na igreja, uma história longa na igreja. Bom, nós demos início, aliás, falando um pouquinho do meu canal. Esse meu canal é um canal, esse nosso canal, né, é um canal oracional. Rezamos o terço da Divina Misericórdia, a liturgia das horas, o ofício divino, também terço mariano, não é? Canal onde eu levo conteúdo sobre doutrina. É um canal também onde eu levo algumas notícias relacionadas à igreja, aquelas notícias que realmente são notícias importantes, né? Como, por exemplo, a eleição de um papa e tudo mais, né? Um concílio. Não é qualquer noticiazinha vã, não. A gente traz notícias aqui que realmente despertam um interesse na comunidade católica, né? Bom, recentemente nós demos início a uma série de catequeses a respeito da iniciação cristã, não é? Nós já tivemos duas conversas, então, a respeito do sacramento do batismo, aquele sacramento que nos abre a porta da igreja, né? É um sacramento também que nos perdoa os pecados de herança, né? E no caso do adulto, os pecados que cometeram e tudo mais, né? Sacramento, já tivemos duas conversas também a respeito do sacramento da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O sacramento mais importante da iniciação cristã é a Eucaristia, porque a pessoa, a segunda pessoa da Trindade Santa, né? Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo divino que se encarnou, se faz presente ali na hóstia consagrada, tá bom? Ele é a Eucaristia. A Eucaristia, corpo de Cristo, né? Bom, enfim. Hoje, meus amados, eu convido a você a darmos início a uma caminhada para falarmos do sacramento da Crisma, o terceiro sacramento da iniciação cristã. Terceiro e último sacramento da iniciação cristã. Mas um sacramento belo, porque é o sacramento do Espírito Santo, né? Mas antes eu peço que comecemos rezando, né? Nada façamos nessa vida, meu amado irmão, minha amada irmã, sem antes pedirmos a graça de Deus, né? Sem a graça de Deus, nós não vamos para frente, não é mesmo? E para pedirmos a graça de Deus, nós fazemos isso rezando. Convido você a rezar comigo, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já que vamos falar do sacramento do Espírito Santo, a Crisma, nada melhor do que pedir inspiração do Divino Espírito Santo que nos conduza, não é? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu divino Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por ti, Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero pedir aqui também a bênção, né, de Maria Santíssima, a intercessão poderosíssima de Maria Santíssima, para que esses nossos momentos de conversa sejam cada vez mais abençoados. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então nós vimos, caríssimos irmãos e irmãs, só recapitulando, né, aquele conceito de iniciação cristã fora do cristianismo, né? Usei aqui uma analogia. Uma tribo indígena, por exemplo, tem os seus iniciandos, não é? Aquele indígena que vai desenvolver a responsabilidade futuramente numa tribo, ele é iniciado. Como que ele é iniciado? Às vezes, para ser um guerreiro, ele é iniciado na floresta. Largam ele lá na floresta, sozinho, e lá ele vai enfrentar vários perigos, vários desafios, né? Como, por exemplo, pode ser atacado por uma cobra, né? Uma picada de uma cobra, picada de um inseto, enfim, a mordida de um animal feroz, uma onça, né? E ele vai ter que superar esses desafios e ali ele vai ter que achar a comida dele ali, né? Na caça, na pesca, enfim. E ele é iniciado, ele é apresentado aos mais velhos da tribo, né? Aqueles os caciques e tudo mais, e ele é iniciado desta forma. E futuramente, depois dessa iniciação, ele vai assumir uma responsabilidade, vai ser um guerreiro, vai ser um cacique, enfim, vai ter uma atividade de responsabilidade na tribo dele. Na iniciação, no contexto agora da iniciação cristã, é isso também. A iniciação cristã, ela é o rito a maneira da iniciação cristã é o catequista trabalhar a mentalidade daquele catequizando, seja criança, mas mais complicadinho um pouquinho ainda, o catequizando adulto, né? Catecúmeno, que vai receber o batismo, e catequizando, que vai receber a primeira Eucaristia, não é verdade? No adulto, o catequista tem um pouco mais de trabalho, porque ele tem que despir o catequizando adulto daquela mentalidade pagã que o mundo impôs a ele, para revesti-lo dos valores da igreja, dos valores de Deus, né? Das coisas do alto. Então é difícil isso, gente. O mundo impõe valores que não são bons, né? Nós sabemos disso. Então, é necessário esvaziar aquela mente dele dos valores do mundo e revesti-lo dos valores de Deus, valores da igreja. Vamos falar sobre os dogmas, vamos ensinar doutrina, né? E, humildemente, o querigma da nossa fé, né? Anunciar Jesus Cristo. E para isso é necessário, repito, esvaziar a mente daquele catequizando da mentalidade no mundo, para que ele passe por uma metanoia, uma mudança de mentalidade radical. Mas é claro, na evangelização, nós somos responsáveis por plantar a semente. Aí, quem vai deixar germinar, florescer, é a própria pessoa. Mas o trabalho é árduo. O trabalho do catequista, gente, eu já ouvi alguém muito importante dizer isso e eu quero repetir isso aqui no meu canal. Se alguém dentro da igreja merecesse uma medalha de ouro, como se fosse não é isso, mas como se fosse uma Olimpíada, algo, né, que se merecesse uma medalha de ouro, essa medalha de ouro teria que ser dada a um catequista. É um verdadeiro catequista. Aquele catequista que atua nas paróquias, que enfrenta desafios e tem que dar testemunho. Gente, esse catequista merece um troféu, merece uma medalha de ouro. Ah, merece. Transformar uma mentalidade já concretizada pelas coisas do mundo não é
Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. Bom, por que eu estou dizendo isso? É só uma recapitulação a respeito da iniciação cristã, tá? Nós vamos entrar agora no sacramento do crisma. O que é o sacramento do crisma? O sacramento do crisma é o sacramento do Espírito Santo, né? Então veja, a pessoa recebe o batismo. Criança recebe o batismo, às vezes o adulto, né, batizado mais tarde, recebe o batismo. Toda uma caminhada de catequese. Nos casos dos adultos, recebe uma caminhada de catequese, é batizado, recebe toda uma outra caminhada de catequese até a primeira Eucaristia, daí ele vai receber a crisma. Com a criança também, só que a criança já é batizada. Então, toda uma caminhada de catequese até a primeira Eucaristia, depois a crisma, tá? Então, no começo da igreja, deixa eu dizer para vocês, no começo da igreja, os apóstolos, eles batizavam as pessoas para o perdão dos pecados. E somente depois eles impunham a mão às pessoas para transmitir o Espírito Santo, tá? Então veja, o sacramento do batismo sempre veio primeiro. E o sacramento do crisma, ele é o terceiro sacramento da iniciação, é o último sacramento da iniciação cristã. Muito bem. O que significa a palavra crisma? A palavra crisma, ela significa óleo ou ungido. Óleo ou unção. Então, a palavra mais correta para crisma é unção com óleo, né? Que é todo o rito da crisma, nós sabemos, o bispo faz, molha o dedo polegar com óleo, né? Então, tem todo esse rito. Bom, em se falando do crisma, eu acabei de dizer, é o sacramento do Espírito Santo. Eu separei aqui alguns versículos, passagens bíblicas, que falam a respeito do Espírito Santo para instrumentalizar um pouquinho mais esse nosso momento, fazer uma introdução a esse nosso momento, vendo um pouquinho, né, dessas passagens do Espírito Santo. E veja, a Sagrada Escritura é recheada do Espírito Santo, gente. Nós já temos vários versículos bíblicos, vários versículos bíblicos no Antigo Testamento se referindo ao Espírito Santo. A palavra pneuma, espírito, sopro, alma, né? Pneuma, já aparece no Antigo Testamento em várias passagens. Mas eu quero usar aqui o Novo Testamento, porque, gente, no Antigo Testamento são muitas passagens. Claro, muitas também no Novo Testamento. Só separei algumas só para darmos assim uma contextualização, uma introdução a esse momento, tá? Então veja, 2 Coríntios, vou usar aqui a Bíblia de Jerusalém. Se você, meu amado irmão, se você tem a Bíblia de Jerusalém, peço a você que abra na página 2018, tá? 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21. Aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos dá a unção é Deus, o qual nos marcou com o selo e pôs em nossos corações o poder do Espírito. Né? Nós temos outras passagens aqui. Atos dos Apóstolos, agora a página 1915 da Bíblia de Jerusalém. Capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículos 18 em diante. Olha só. Quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, olha só, ofereceu-lhes
dinheiro, dizendo: dai também a mim este poder, para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu impuser as mãos. Pedro, porém, replicou: pereça o teu dinheiro, e tu com ele, porque julgastes poder comprar por dinheiro o dom de Deus? Não terás parte nem na herança, nem no ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade. Gente, tudo na igreja é gratuito. E ora ao Senhor para que ele possa ser perdoado este pensamento do teu coração. Então veja, gente, nós temos outras passagens aqui. Evangelho de João, tudo separadinho aqui. Evangelho de João, na Bíblia da Ave Maria, página 1880. Evangelho de João 14, versículos 16 e 17. É Jesus, gente, olha só, pedindo o Espírito Santo sobre os apóstolos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja, são várias as passagens que se referindo ao Espírito Santo. Nós temos o relato de Pentecostes, né, gente? É um trecho longo, eu poderia até ler com vocês, mas é um trecho bem longo. Nós sabemos que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, né? Apareceram como que línguas de fogo e todos ficaram cheios do Espírito Santo, nos diz a palavra, né? E como eu disse, os apóstolos, eles primeiro batizavam, depois impunham as mãos e transmitiam, né, o Espírito Santo às pessoas. Então, a Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é recheada de referências ao Espírito Santo. Eu quero falar um pouco agora, o que é o sacramento da Crisma, então? O sacramento da Crisma, ele é a confirmação do batismo. É como se tivesse um sobretudo, né? Uma veste batismal, aquela alva, né? E é como se a Crisma fosse uma outra veste que revestisse um sobretudo, que revestisse aquela pessoa, dando força àquela pessoa para a missão. Então veja, como aquele guerreiro, naquela analogia que eu fiz com a tribo indígena, né? É necessário uma responsabilidade na comunidade. A partir do sacramento do Crisma, o crismando, né? Aquela pessoa que irá iniciar na igreja, ela precisa da força do Divino Espírito Santo para desenvolver a sua missão na igreja. Claro, ela já tem o sacramento, já está recebendo o sacramento da Eucaristia, vai estar se alimentando de Jesus todos os dias, já está fortalecida, mas ela precisa de algo a mais, uma força na missão. Veja só, eu quero utilizar aqui, gente, a tradição dos evangelhos para falar, por exemplo, Lucas, existe a tradição joanina, a tradição dos outros evangelistas, mas veja só, a tradição lucana, eu fiz uma especialização em Sagrada Escritura, veja, a tradição lucana é a que mais fala dessa mola propulsora, desse motor que é o Espírito Santo, na força, dando força para a missão.
Então veja, a tradição lucana, ela foca na pessoa de Jesus Cristo e fala sobre a missão de Jesus, sobre a força do Espírito Santo. Então veja só. Na perspectiva do Evangelho de Lucas, a expressão pneuma se refere à força de Deus, força para a realização de uma ação específica, a missão. Olha só, o pneuma lucano designa essa força como o Espírito de Deus. Com relação ao Evangelho, Lucas utiliza o Espírito de Deus 3 vezes mais que o Evangelho de Marcos, né? É nesse Evangelho, Lucas, que encontramos as indicações mais claras e explícitas acerca da ação do Espírito, pneuma, em Jesus, ao afirmar que Jesus é nascido do Espírito. Lucas 1,35. Então veja só, já na Anunciação e tal, Jesus revestido do Espírito Santo. O pneuma presente no batismo e na tentação de Jesus é o pneuma que o leva a anunciar o reino de Deus e a salvação. Olha só, o pneuma, a palavra pneuma significa espírito, significa alma, significa sopro, né? Nós temos, por exemplo, o pneu do carro, a gente acha que é a borracha, não é? O pneu do carro é o que está dentro, é o ar. Então veja, o pneuma presente no batismo e na tentação de Jesus é o pneuma que o leva a anunciar o reino de Deus e a salvação a todos. Então veja, é o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade Santa, também o próprio Deus, né? Que dá força, que impulsiona, que sustenta Jesus na missão dele. O programa missionário de Jesus, olha só, o programa missionário de Jesus é ditado pela unção do Espírito Santo. O Espírito, veja, em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, o que Jesus vai dizer? Aquela passagem, né, do início da vida pública de Jesus. Né? Então veja, ele entra na sinagoga, ele pega o rolo, ali na época, né? As escrituras eram em rolo, desenrola ali e começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para instituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. E a partir daí nós sabemos o que aconteceu com Jesus, toda a sua vida pública, né? Todos os desafios, rejeição, digamos assim, perseguição por parte dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, aquelas pessoas que queriam porque queriam matá-lo, apedrejá-lo, matá-lo. Enfim, a cruz. Se não fosse o Espírito Santo, gente, então Jesus é modelo para nós até nisso. Na nossa missão, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. A tradição lucana nos coloca isso, para que o Espírito Santo nos fortaleça na missão. Então é necessário, sim, o sacramento da crisma para todos nós e para todos os nossos iniciandos, crismandos ali, para que eles desenvolvam com, digamos assim, com galhardia a sua missão de cristãos nesse mundo. Nunca foi, abrindo um gancho aqui, gente, um parêntese, nunca foi tão difícil evangelizar como se é nos dias de hoje. Qualquer palavrinha que contrarie digamos assim, essas autoridades que estão aí impondo regras absurdas, né?
A gente pode acabar, como missionário, como cristão, sendo até castigado, preso, e a cruz com certeza vai vir. Então é necessária a força do Espírito Santo nessa caminhada, nessa nossa missão de cristãos. Hoje em dia, falar a verdade dá problema, né, para o cristão, não é verdade? Mas não é só isso, são outros desafios. É a família, é o desafio da a sociedade, impõe valores aí, gente, que eu digo, desprezam muito a fé hoje, não é? Então, veja, é necessário. Então, veja, a partir do momento que o crismando, o crismando, ele recebe o Espírito Santo, ele está pronto para a missão. Como que é? Eu já vou falar dos 7 dons do Espírito Santo que nós recebemos na crisma, né? Mas como é que é o rito da crisma, meus amados? Então veja, o rito da crisma, ele deve ser presidido pelo bispo. Claro, em alguns casos, assim, muito raros digamos assim, por questões pastorais, ou até questão até mais grave, assim, o bispo pode, sim, delegar um padre para fazer o sacramento, para ministrar, né, o sacramento do crisma. Mas, ordinariamente, é o bispo quem preside, quem ministra o sacramento do crisma, tá? Então, veja, é o bispo, pela imposição das mãos, né? O crismando, ele fica em pé, e daí tem todo um rito, ele renuncia ao mundo e ao pecado. Renuncia ao mundo e ao pecado, né? Em seguida, o bispo, ele faz a imposição das mãos, estende as mãos sobre todos os crismandos, rezando e pedindo que venha o Espírito Santo. Claro, tem a unção com óleo. O óleo é a matéria do rito da crisma, né? Então veja, o ápice, o crismando vai até o bispo acompanhado do seu padrinho. Nós vamos ver a missão do padrinho aqui, né? Padrinho e madrinha. Então o bispo, ele molha o polegar naquela vasilha com óleo, né? O óleo santo, que geralmente é um azeite de olivo, azeite, digamos, melhor, azeite de oliva, que ele é abençoado ali na missa da Quinta-feira Santa, né? Então ali ele traça o sinal da cruz na fronte, né, do fiel, do crismando, dizendo: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Né? E é todo um rito, é mais longo que isso. A missa do crisma, gente, por ser o bispo o único que pode ministrar o sacramento do crisma ordinariamente, a missa do crisma, gente, demora muito. Porque nós preparamos os catequizandos durante um ano inteiro para receber o sacramento do crisma, então são muitos. Pode demorar até 2 horas ou mais, né? E aí, a partir desse momento, os crismandos, eles recebem os dons, os 7 dons do Espírito Santo. Quais são eles, Reginaldo? Bom, o primeiro dom é o dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? Sabedoria, muitas vezes, nós temos assim a falsa interpretação de entendermos que sabedoria é o excesso, o acúmulo de conhecimentos. Mas não é nada disso, gente. Também é alguma coisa, mas não é sobre isso. É a capacidade de julgar todas as coisas segundo o olhar de Deus, né? Discernir todas as coisas segundo o olhar de Deus. O que é mais importante? Pelo conhecimento, talvez você tenha alguma resposta. Mas com a sabedoria, você tem a resposta correta, né? Você vai saber a discernir o mais importante, Deus em primeiro lugar, e depois abaixo de Deus,
as outras coisas. O dom da sabedoria. O entendimento. O que é o entendimento? Entendimento é o segundo dom do Espírito Santo. Ele dá a capacidade de penetrar e compreender as verdades da fé católica e os mistérios divinos que vão além da razão humana. Santo Agostinho, gente, Santo Agostinho tinha muito disso. Tinha muito entendimento, né? Ele estudava as coisas de Deus, né? Até aquela passagem que eu já contei para vocês aqui da praia, né? Se deparou com aquele garotinho, aquele buraquinho na areia, trazia uma canequinha da água do mar, colocava naquele buraquinho várias vezes. Santo Agostinho interroga: o que estás fazendo? Tento colocar todo esse oceano imenso nesse pequeno buraco. Santo Agostinho ficou indignado. Jamais conseguirá. Ele disse: é mais fácil colocar todo esse oceano nesse buraquinho do que o senhor compreender os mistérios de Deus. Então veja, o entendimento, ele enfim, nos dá a compreender os mistérios divinos que vão além da razão humana. Terceiro dom é o dom do conselho. O conselho, ele ilumina a consciência para que o fiel saiba escolher corretamente o que fazer nas situações concretas da vida. Então veja, gente, a importância dos dons do Espírito Santo. Olha, o dom do conselho ilumina a consciência para que o fiel saiba escolher corretamente o que fazer nas situações concretas da vida. Quarto dom agora. Qual que é o quarto dom do Espírito Santo? Esse é um dom que eu gosto muito. O dom da fortaleza. Quarto dom é o dom da fortaleza. E esse é um dom que todos nós necessitamos. Veja, ele dá a coragem, a firmeza e a paciência necessária para suportar as dificuldades, tentações e perseguições na vivência da fé. Então, como eu já disse, hoje, na nossa missão de evangelizar, hoje nós necessitamos de todos os 7 dons do Divino Espírito Santo. Mas o dom da fortaleza, gente, ele nos sustenta na caminhada. É a mesma coisa que o dom, que a força, é a força que o Espírito Santo nos dá. Aquela força que eu coloquei no início aqui da tradição lucana. Força que Jesus recebeu do Espírito Santo. O dom da fortaleza é parecido, olha só. A coragem, a firmeza e a paciência necessária. Coragem, firmeza e a paciência necessária para superar as dificuldades, os desafios, tentações e perseguições da vivência da fé. Quinto dom. O quinto dom do Espírito Santo, meus amados, é o dom da ciência. E o dom da ciência, ele permite ao ser humano julgar corretamente as coisas criadas, né? Dar o real valor a elas, né? Em relação a Deus, né? Evitando o apego excessivo ao mundo material. Dom da ciência. Ciência também discernimento, né, gente? Agora um dom belíssimo. Sexto dom é o dom da piedade. Então veja, o dom da piedade, ele cura o coração, gente. É um dom que transforma aquele coração de pedra no coração humano, um coração acessível. Veja só, permite ao ser humano, ou melhor, cura o coração da natureza, da dureza. Ele cura o coração da dureza, olha só, e o enche de uma afeição filial a Deus como Pai, gerando também
uma atividade de fraternidade para com o próximo, né? Então, o dom da piedade, gente, as práticas da piedade, nos molda o coração. Aquele coração duro, ele passa a ser mais voltado às necessidades do irmão, às necessidades do próximo. E o sétimo e último dom, qual que é? É o dom do temor a Deus. Temor de Deus. Temor de Deus é o sétimo dom do Espírito Santo. E o que significa o temor de Deus? Bom, caríssimos, o temor de Deus não significa ter medo do castigo divino, mas significa a ter digamos assim, um profundo respeito pela grandeza de Deus, né? Um profundo respeito filial, como filho, pela grandeza de Deus, a ponto de ficar com receio de filhos, de ofendê-lo pelo pecado. É isso. Ficar com receio de filhos, de ofender a grandeza de Deus pelo nosso pecado. Esse é o sétimo mandamento, de temor a Deus, né? Respeito pela majestade divina, né? Aquele que é criador do universo, aquele que nos criou do nada, né? Criador de tudo, das coisas visíveis, tudo que nós vemos Deus criou, das coisas invisíveis, os anjos, gente. É necessário um respeito pela majestade, pela grandeza do nosso Deus, né? E olhando para a majestade de Deus, nós como filhos, neste dom do Espírito Santo, nós criamos assim um receio de ofendê-lo, né? Diante da sua majestade infinita. Esse é o temor de Deus, sétimo dom do Divino Espírito Santo. Bom, meus amados, esse é um sacramento do Espírito Santo, um sacramento que dá pano para manga. Eu não tenho muito tempo para falar aqui. Sabemos que nas redes hoje os vídeos eles não devem ser muito longos, né? Porque se a gente faz um vídeo muito longo, telespectador se cansa, telespectador, enfim, não acompanha, enfim, não dá audiência. Mas, claro, o foco aqui é a evangelização. Se um ou dois estiver curtindo ali o meu canal, já tá bom. Mas, digamos assim, eu não posso fazer um vídeo muito longo. Então, veja, provavelmente nós esgotaremos o assunto do Espírito Santo em mais um ou dois programas. Mas isso eu vou fazer com o tempo. Eu quero agradecer então você, meu irmão, minha irmã, a ter me acompanhado até agora, né, nessas conversas a respeito da iniciação cristã, a respeito da conversa do batismo, da Eucaristia, os 3 sacramentos, né, da iniciação cristã: batismo, Eucaristia e Crisma, que nós demos início hoje, tá? Então esses são os 3 sacramentos da iniciação cristã. Muito obrigado por terem me acompanhado. Nós voltaremos um outro momento com uma outra conversa, tá? Voltaremos com mais orações, voltaremos com conteúdos de doutrina e notícias sobre a igreja, tá? Peço ao Senhor Deus que visite o teu lar, proteja a tua família de todo e qualquer tipo de mal, te traga bênçãos infinitas. Continuaremos sempre unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e a cada um. Até a nossa próxima conversa, se Deus assim o permitir.